noite a todas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo seminário de formação sindical do Sinasef, seção IFTO. Quero, desde já, dar boas-vindas à professora Zuila Kelly Araújo, coordenadora-geral do Sintef-PB, do Instituto Federal da Paraíba. Queremos também saudar o professor Israel Maia, do Instituto Federal Tocantins. Quero também saudar com muita honra o nosso companheiro de luta, Guilherme Barbosa, diretor de Políticas Educacionais da UNE. Nunca, pelo menos na minha história, foi tão necessária e foi tão louvável a luta e o empenho de todos os estudantes, sejam eles secundarista ou de graduação e pós-graduação. O momento requer, né, esse empoderamento, e podemos assim dizer que os nossos estudantes têm empenhado, têm ocupado um espaço muito importante, estratégico, diria até, neste momento que estamos atravessando, seja enquanto instituição de ensino, de educação, seja enquanto sociedade brasileira, nossa nação democrática, né? E quero também, desde já, cumprimentar todas as famílias enlutadas no nosso país. Mais de 70 mil brasileiros perderam suas vidas. Estamos atravessando um momento delicado, né, da humanidade e, em especial, no nosso país. São muitos brasileiros infectados, muitos, neste momento, estão ocupando leitos dos hospitais, seja na unidade de terapia intensiva, seja nas enfermarias, famílias que perderam os seus empregos, momento também muito crítico quanto à economia da nossa nação. Então, todo o nosso respeito enquanto servidores, enquanto profissionais da educação, a estas famílias enlutadas e em, certamente, bastante dificuldades. E isto nós não estamos imunes, muito pelo contrário, né? Estamos todos sofrendo o impacto dessa terrível pandemia. E desde já quero passar a palavra para a professora Zuila Kelly fazer suas apresentações, e assim daremos sequência aos nossos debatedores nesta noite. Desde já, sejam todos muito bem-vindos. Com a palavra, a professora Zuila. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, a gentileza de me convidar para participar desse momento tão importante, que é o debate, que é a discussão, a formação. E esses momentos são extremamente preciosos para nós, durante toda a nossa trajetória de trabalho, a nossa trajetória acadêmica, mas principalmente agora nesse contexto em que estamos isolados socialmente, mas unidos no propósito, de oferecer bons serviços públicos, educação pública de qualidade, através das nossas instituições. Então, inicialmente, eu gostaria de trazer para a minha fala, a relevância desses temas que foram propostos para serem debatidos aqui, a defesa dos serviços públicos, a defesa da educação e a defesa da democracia. Pensando inicialmente, na realidade material que está diante de nós, que é justamente a crise sanitária trazida pela pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, em que nós fomos postos diante de uma realidade muito dura e muito cruel, mas que ao mesmo tempo escancarou, o que já era óbvio, para toda a sociedade, que é justamente a necessidade de que o Estado garanta a toda a população os direitos fundamentais, as garantias fundamentais, o acesso à saúde pública, o acesso à educação. Então, nesse momento em que tantos brasileiros e brasileiras estiveram necessitando de um atendimento na rede hospitalar, ou ainda precisando da produção científica, acadêmica das universidades públicas, dos institutos federais, estamos aqui para
reiterar a importância desses serviços, a importância de investimentos nessas áreas, né, da saúde e da educação. E nós respondemos a esse desafio, né? Nossos institutos estiveram na linha de frente dessa produção de equipamentos de proteção individual, também de outros insumos necessários ao enfrentamento da disseminação do coronavírus. E nós fizemos até muito diante dos impasses, né, que temos vivenciado, diante dessa perda, né, dessa queda de investimentos que foi imposta a partir da Emenda Constitucional 95. Né? Então, os investimentos congelados aí por um período de 20 anos, imagina o impacto que isso traz num contexto de pandemia, em que as demandas se apresentam de forma urgente, né? E que nós tínhamos de dar também uma resposta imediata. E é importantíssimo mostrar o quanto foi a partir desses serviços públicos que a população pôde ser minimamente atendida. Né? Sem eles, a gente estaria num caos ainda pior. Então, pensar, por exemplo, em situações de países que têm aí um sistema de atendimento de saúde todo privatizado, né? Pensar isso na nossa realidade seria decretar a morte, né, da grande maioria, da grande parcela da nossa população. Então, por isso que é muito importante defender, sim, os serviços públicos. Pensando especificamente na nossa vivência enquanto educadores, enquanto profissionais da educação, hoje a rede federal, né, ela atende a mais de 1 milhão de estudantes em todo o território nacional. E esses estudantes advêm, boa parte deles, das classes trabalhadoras, das classes menos favorecidas, né? E é importante lembrar também o papel social que o nosso instituto cumpre na formação desses estudantes, desses jovens brasileiros e brasileiras, né? Muito além da mera transmissão de conhecimento, da mera formação para o exercício do trabalho, o Instituto é um espaço de socialização, um espaço de inserção social desses jovens, né? De uma formação que enxerga o ser humano em sua completude, em sua complexidade. Então, uma formação para o exercício da cidadania. E talvez esse também seja um dos principais aspectos que justifica esse tamanho ataque, né, às universidades, aos institutos, porque nós educamos para o exercício da cidadania, para o enfrentamento dos problemas sociais. E é importante lembrar que cidadãos conscientes, muitas vezes, não vão obedecer cegamente aos desmandos, né, de um governo que não tem nenhum tipo de plano, nenhum tipo de projeto para o desenvolvimento da nação. Então, é importantíssimo lembrar que, nesse sentido, né, quando a gente pensa em democracia, por exemplo, no caso dos institutos, é importante que a gente entenda o quanto a nossa autonomia institucional ela é importante, o quanto vários fatores entram de forma decisiva na garantia dessa oferta de uma educação de qualidade. Eu já citei a autonomia institucional, os investimentos, o incentivo à qualificação profissional, as políticas de assistência estudantil, a integração entre pesquisa, extensão e ensino. Todos esses são fatores que garantem uma educação pública de qualidade, né? Mesmo sendo uma rede relativamente nova, né? Os institutos federais, eles têm uma lei de criação no ano de 2008, e mesmo nesse período de tempo tão curto, a gente já consegue observar a transformação que essa rede trouxe para o cenário da educação brasileira, né? Sendo hoje, inclusive, referência em termos de resultados, né, em várias avaliações de larga escala. Então, a experiência dos institutos federais, ela é, com certeza, a experiência mais exitosa no que diz respeito à educação básica. E é nesse sentido que a gente precisa centrar a nossa defesa pelo que a gente já conquistou em termos de garantias, né, de autonomia dessa oferta de educação pública e de qualidade. Assim sendo, quando a gente pensa também na nossa vivência no âmbito do campus, no âmbito do instituto, temos de defender espaços como esses que estamos vivenciando aqui hoje, espaços de debate, espaços de diálogo, de formação, para que a nossa intervenção na instituição possa se dar de maneira realmente democrática, né? Que a gente possa ter uma construção
das estratégias de enfrentamento, inclusive agora no período da pandemia, resultado de um esforço coletivo, né, da comunidade como um todo, e não apenas de uma democracia aparente através de trâmites burocráticos, mas que ela possa ser, de fato, uma realidade concreta nas nossas instituições. Então, é nesse sentido que vai a nossa defesa da democracia, da educação e dos serviços públicos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Zuila Kelly. Queremos agora passar a palavra para o professor Israel Maia, fazer sua apresentação, fazer suas primeiras Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade aí do Sinasef Tocantins, né? A gente fazer esse debate. Boa noite, companheiros e companheiras, né? Eu acredito que a ideia desse ciclo de debates é a gente fazer um processo de construção de um debate muito importante nesse período de pandemia, principalmente em relação à questão da união, né, de todos nós, tanto servidores quanto alunos, ok, pessoal? Então, primeiramente, eu gostaria de falar que o grande problema hoje relacionado às nossas instituições está relacionado principalmente à Emenda Constitucional 95. Essa Emenda Constitucional 95, ela basicamente congela todos os investimentos na educação pelos próximos 20 anos. E nesse momento é onde a gente precisa de mais investimentos. Então, esse problema, tá certo? E foi, com certeza, alertado principalmente pelo sindicato, no período onde, esse período onde a emenda constitucional foi votada, nós alertamos desse mal que essa emenda poderia causar. E agora a gente está sofrendo na pele justamente esse grande problema dessa emenda constitucional. Então, o grande problema hoje começa por aí. Por quê? Porque a ideia de precarizar a educação justamente como dizia Darcy Ribeiro, não é precarizar por precarizar, é um projeto, né? Precarizar a educação hoje é um projeto. E de quem é esse projeto? Imagina, você precariza a instituição para justificar a terceirização. Quando você terceiriza a instituição pública, você dá ela de bandeja para as instituições privadas. Então, é isso basicamente que está acontecendo hoje na nossa realidade brasileira. E não é só porque o Covid veio aí, tá, pessoal? Que fique bem claro isso. Nós já estamos há muito tempo já sofrendo ataques do governo, principalmente desse governo atual, principalmente em relação à questão dos cortes. Esse ministro que estava aí, o Ventralme estava aí, e ele atacou diretamente as instituições, as universidades e os institutos federais. Então, pessoal, começa a fala dizendo, em relação a essa questão, que o grande problema é essa emenda constitucional. Esse congelamento dos gastos, ele limita o investimento na educação. E aí eu chamo a atenção de vocês para um debate que vai acontecer agora na próxima segunda-feira, dia 20 e dia 21, que é a aprovação do novo Fundeb. Esse novo Fundeb, basicamente, vai dar um oxigênio, principalmente para os municípios, e relacionado à questão da educação básica. Por quê? Porque hoje, a educação brasileira hoje, ela está sendo esmagada. Então, esse novo Fundeb, e aí eu peço a que vocês se mobilizem, né? O sindicato já está fazendo seu papel, mobilizando os deputados, para que esse novo Fundeb seja aprovado, porque ele vai dar um oxigênio maior, principalmente para os menores municípios, porque o Fundeb hoje ele é responsável principalmente pelo pagamento dos salários dos professores da rede da educação básica. Tá bom? Então, eu começo falando sobre essa questão. Um outro quesito também que eu gostaria de chamar a atenção, né, nessa live é relacionado que a educação de qualidade só acontece através dos processos democráticos nas instituições. Então, é importante entender que a democracia nas instituições ela tem que ser levada em consideração. Há alguns meses atrás, né, nós tivemos uma MP, a MP 914, não sei se vocês ouviram falar, que basicamente acaba com a democracia nas instituições dos institutos federais. E como é que é isso? É que todo diretor, inclusive o próprio reitor, é indicado, tá certo? É escolhido pela sua autoridade. Então, no caso dos diretores, seriam escolhidos pelo reitor. O reitor, no caso, vai ser escolhido pelo ministro da Educação. Então, acaba, né, com a escolha, né, democrática dentro da classe, dentro da nossa classe, que é hoje paritária, alunos
servidores tais e docentes. Então, isso, para mim, é algo que a gente tem que chamar atenção. Eu aproveito a live para dizer que essa MP ela foi derrubada através de uma grande mobilização dos partidos que fazem parte da bancada da educação lá no Congresso. Então, isso foi uma vitória incrível que nós conseguimos. No entanto, antes dela ser derrubada, o próprio Instituto Federal do Tocantins, através do seu reitor, utilizou essa MP 9614 para retirar o diretor democraticamente eleito. E aí, meu querido, quando você utiliza esse tipo de mecanismo para fazer como eu posso dizer, para fazer a sua vontade perante a democracia, isso aí você basicamente precariza a nossa instituição. Então, eu acredito que essa MP ela foi derrubada, eu penso que ela não vai retornar, mas é algo que a gente tem que ficar atento, nós enquanto sindicatos e principalmente os alunos que têm que entender que esse processo de democratização das instituições, ele vem fortalecer a nossa instituição. Porque quando você indica alguém, você tira totalmente aquela autonomia do processo democrático. Então, é algo que eu acho que é importante a gente salientar nessa live. Uma outra coisa importante, pessoal, é que a educação brasileira, tá certo? Como um todo, ela vem sofrendo ataques constantes. E essa união da classe, dos docentes, dos alunos e dos tais é fundamental. E essa união, ela só vai acontecer desde que a gente tenha um sindicato forte e unido. Um sindicato que seja construído pelas pessoas, pelo coletivo, e não por um ou dois ou três pessoas. O sindicato, pessoal, ele só acontece pelo coletivo. Ele não pode ser construído por uma ou duas ou três pessoas. Então, essa é a dica que eu dou. Eu acredito que nesse momento, né, de Covid, a gente tem que estar unido, tá certo? Até porque a gente ainda vai ter algumas demandas pela frente. No nosso caso aqui do Instituto Federal do Tocantins, agora em agosto nós retornamos às atividades e aí vai ser decidido pelo Consulp se a gente vai voltar presencial ou à distância, mas é algo que o sindicato está atento a essa discussão. Então, eu acho que, nesse momento, a união faz a força, e um sindicato unido, ele fortalece como um todo, ok? Então, essa acho que é a minha contribuição agora para esse primeiro momento. Gil, estou à disposição. Obrigado, professor Israel Maia. Daqui a pouco voltaremos para ouvi-lo novamente. Quero agora passar a palavra para o Guilherme Barbosa, o mesmo que é diretor de políticas educacionais da UNE. Seja muito bem-vindo, companheiro. Está com a palavra. Obrigado. Primeiro eu queria agradecer também o convite. Foi um convite de um companheiro muito importante para mim e para minha militante companheira Estânio, que é do sindicato também. Queria agradecer esse convite do Sinasef. Queria também cumprimentar todo mundo que está aqui, a professora Zúlio, Israel, Gildenberg, para fazer esse debate tão importante para nós, e não só os estudantes, mas o conjunto dos movimentos educacionais do Brasil, dos sindicatos, da classe trabalhadora, que é a educação, os serviços públicos e a democracia. Bom, primeiro eu queria começar falando da importância que é essa instituição, e aí para a minha trajetória no movimento estudantil, o Instituto Federal, e aí principalmente o Instituto Federal do Tocantins, para a minha construção. A gente construiu, e aí já falando também sobre esse processo de ataque à educação brasileira, a gente construiu uma ocupação no Instituto Federal do Tocantins. Eu não sei se os professores que dão aula no IFTO hoje se lembram, mas a gente construiu uma grande ocupação, fizemos grandes mobilizações naquela época contra a PEC 241, que hoje é a Emenda Constitucional 95, né? Então a gente construiu grandes mobilizações, a gente ficou ocupado no Instituto Federal quase um mês, e a gente construiu muito importante assim, para a história do movimento estudantil do Instituto Federal do Tocantins e também para o conjunto do movimento estudantil brasileiro, né, que a gente estava construindo as ocupações contra a PEC 241 e contra a reforma do ensino médio. Bom, então eu inicio essa fala assim,
reverberar a importância dessa instituição, dos institutos federais, para a vida dos estudantes brasileiros e para o conjunto também, não só da educação em si, mas da luta dos estudantes no período que a gente viveu, né? Então, acho que a primeira coisa assim, que eu gosto muito de falar em lives, em falas sobre a defesa da educação pública, dos serviços públicos, da soberania, da democracia, é dizer que hoje vive um período de ruptura democrática no Brasil. Desde 2016, e aí essa é uma opinião da UNE, da União Nacional dos Estudantes, do golpe de 2016, né, um golpe que retirou de forma completamente equivocada e já comprovado os equívocos desse falso impeachment, que na nossa avaliação foi um golpe. Desde essa época, nós começamos a viver um processo muito intenso do que a gente chama de radicalização do programa neoliberal no Brasil, né? É muito importante a gente falar do que significa esse programa e esse projeto no nosso país, né? Desde do governo Collor, Fernando Henrique Cardoso, que inauguraram esse projeto neoliberal no Brasil, e aí a gente viveu períodos, né, que a gente chama de períodos democráticos populares com os governos petistas, que inclusive avançaram muito na educação pública brasileira, os próprios institutos federais, essa instituição dos avanços foram... Oi, Guilherme? Eu acho que o sinal do Guilherme está oscilando. Não sei se só para mim. Formaram o Brasil naquele último período, fizeram a construção de um processo de... E isso afetou muito a educação pública brasileira, né? Então, todas as medidas pós isso foram medidas de desconstrução e retrocesso na educação pública no nosso país. É muito importante falar isso. Desde 2016, que a gente não tem nenhum na perspectiva de política, de financiamento e de tratamento do Ministério da Educação, da Presidência da República, do Governo Federal, desde 2016, que a gente não tem nenhum avanço. Pelo contrário, nós temos mais retraso. Isso é importante de falar porque, na nossa avaliação da União Nacional dos Estudantes, a gente entende que esse processo que a educação pública no Brasil vive hoje, os institutos federais, as universidades federais, eles são os processos necessariamente ligados e relacionados e na gênese do projeto político que a gente chama de neoliberalismo desses governos colocados no Brasil, que era o governo ilegítimo de Michel Temer e hoje o governo destruidor de Jair Bolsonaro. O resumo desse programa, né, do projeto neoliberal como um todo, tanto para a educação, mas quanto para todas as áreas do serviço público, é um projeto que entende o Estado brasileiro não mais enquanto um Estado que deva garantir as políticas públicas, né? A concepção neoliberal é uma concepção de que o Estado ele não deve garantir os direitos sociais, os direitos constitucionais, os serviços públicos. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, educação, serviço público e democracia, são valores, né, fundamentos e políticas que necessariamente precisam ser atacadas por esse projeto que nós chamamos de neoliberalismo, e que é muito bem organizado e muito bem imposto por esse governo hoje colocado no Brasil, que é o governo de Jair Bolsonaro. Essa minha fala inicial, sei que eu acho que eu já passei do tempo, não sei, mas é muito para reafirmar que a nossa luta, a luta dos estudantes, a luta da educação brasileira, inclusive o professor Israel citou uma luta muito importante para nós agora, que é a luta pela aprovação do novo Fundeb, que vai ser muito importante para os institutos federais, muito importante para a educação básica no nosso país, até porque, sendo muito sincero, sem o Fundeb não vai existir educação no Brasil, as escolas vão começar a fechar, porque não vai ter dinheiro, as escolas vão começar a não ter merenda, o que já acontece, mas vai piorar.
Então, todas essas lutas, inclusive esses processos de enfrentamento que nós fazemos, eles precisam estar muito conectados, né? A defesa do Instituto Federal, a defesa da educação pública, ela precisa necessariamente estar conectada com a luta mais urgente hoje do momento, que é a derrubada desse governo que destrói a vida do povo brasileiro e que entende que o Estado deve cada vez mais reduzir o financiamento e a garantia dos direitos sociais do povo brasileiro. Então, nós, da União Nacional dos Estudantes, o conjunto do movimento estudantil, para finalizar, o conjunto do movimento estudantil entende que esse é um momento de não ter vergonha de falar. Nós precisamos, enquanto lutadores, lutadoras da educação pública no nosso país, deixar muito claro e com muito alto e bom som, dizer que nossa luta é para a derrubada desse governo que destrói a educação pública no nosso país e que entende que quanto mais retirar recursos e financiamento da educação, melhor para o projeto que está disposto a construir, que é o projeto neoliberal. Então, acho que de início é um pouco isso. Precisamos estar muito na luta e com muita firmeza desse processo. Ok, Guilherme também já, em sua fala, já trouxe alguns elementos aí que certamente estará na nossa rodada de conversa, de perguntas, o professor Israel também, a questão do Fundeb. Quero me dirigir à professora Zuila, mais uma vez, com a seguinte indagação, professora. Sabemos que, nesse momento de pandemia, o ensino, né, esse formato de ensino remoto, passou a ter ocupou uma posição de destaque, podemos assim dizer, né? Mais do que nunca, para além do ensino à distância, o ensino remoto passou a ter exercer um papel, abre aspas, né? Importante para o enfrentamento da pandemia, para alguns, né? E tomando a questão desse ensino remoto, eu gostaria de saber da nossa pessoa as ameaças deste tempo, né, que perpassam, que rondam a educação pública, na visão de você, né, coordenadora do Sintef, PB, como militante das causas educacionais. Quais as ameaças, os milindres do caminhar, né, da educação pública que você destacaria? Que me parece que as ameaças já não são mais tão explícitas assim, né? Então, eu gostaria de ouvi-la, ver a sua percepção, o seu olhar sobre as ameaças que rondam, né, de perto a educação pública na atualidade. Ok, excelente questionamento. É importante que a gente entenda que nós estamos diante de duas tragédias, né? Estamos diante de uma tragédia provocada pela crise sanitária da pandemia, mas nós temos também uma tragédia política, né? Que o governo de Jair Bolsonaro representa total retrocesso, né, para o nosso país. E nesse sentido, é importante também lembrar que o contexto da pandemia tem sido utilizado muitas vezes, usando as próprias palavras da equipe de governo, né, para passar a boiada, para retirar direitos, para precarizar as condições de trabalho, para justamente, dialogando com a fala do Guilherme, implementar essa agenda neoliberal, né? Então, nesse sentido, o que é que a gente observa em termos de educação, de oferta de educação pública no país? Como eu falei anteriormente, né, a experiência dos institutos federais, ela revela que a partir de investimentos, a partir de qualificação profissional, a gente pode sim obter uma educação pública gratuita e de qualidade, né? Que não existe nada que determine que os filhos da classe trabalhadora não possam ter uma formação, não possam exercer uma profissão, não possam se tornar profissionais qualificados, né? As condições, elas precisam ser dadas. E aí,
o ataque aos institutos, né, tanto a partir do congelamento, do contingenciamento, né, de todas essas estratégias, ele revela muito dessa estratégia, né, porque é justamente essa transformação social que os institutos possibilitam que incomoda muitas vezes os lugares de privilégio da elite dominante no país, né? De ter que compartilhar os espaços das universidades com os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, né? A gente sabe que a nossa tradição paternalista, autoritária, né, nega esses espaços às camadas mais populares. Então, nesse contexto, a gente tem também uma insistência, né, inclusive pela expansão de uma oferta de educação terceirizada, privatizada e também precarizada, né? De imediato, a gente não pode, né, colocar como a EAD ou o ensino remoto como sendo inacessíveis ou inviáveis por si só, né? Não é isso que a gente está debatendo aqui, né? Inclusive, nós reconhecemos a importância da modalidade do ensino à distância para determinados contextos, né? Mas a gente entende que o que tem sido colocado em questão não é necessariamente a implementação de uma educação à distância, mas a utilização das atividades não presenciais, das atividades remotas, como uma estratégia de precarização das condições de trabalho, tanto de professores e técnicos, que são servidores dos institutos, como também de acesso a uma educação precarizada para os estudantes, né? É importante relembrar esse papel que a educação nos institutos tem, né, de uma formação completa, de uma formação cidadã, e isso se dá através de vários espaços, de várias experiências, não apenas da transmissão das informações pelos professores, né? Nos institutos federais, os estudantes constroem conhecimento, né? Eles não são apenas receptores de informação. E é importante relembrar, né? O próprio Paulo Freire já colocava, né, como uma problemática essa ideia de ver o meio, ou de ver a ferramenta como a finalidade da educação em si, né? A gente não pode achar que simplesmente, né, transmitir através de recursos digitais os conteúdos vai garantir uma oferta de educação de qualidade, né? Para além dessa questão, né, que, a meu ver, é a principal, né, que é a questão didática, pedagógica, de princípios que regem a nossa atividade docente, é importante lembrar também em que contextos se apresenta essa pressão pelo ensino remoto, né? A gente tem aí uma série de institutos, inclusive, que têm feito, né, acordos com empresas de telecomunicação para oferecer chip para os estudantes. Imagina a qualidade dessas aulas, né? Um estudante que tem acesso através de uma tela de celular e com um plano limitado de dados, casos em que, às vezes, os estudantes moram em cidades ou em regiões que sequer têm, né, cobertura de internet. E aí, como é que fica essa situação, né? Pensando no contexto, por exemplo, no IFPB, que é o instituto onde eu trabalho, mais de 70% dos estudantes vivem com uma renda per capita de um salário e meio ou menos que isso, né? Então, de um salário mínimo ou menos que isso, aliás. Então, assim, a gente tem pelo menos 30% dos nossos alunos que vivem com meio salário mínimo de renda per capita nas suas famílias. Então, quais são as condições materiais de acesso ao ensino remoto para esses estudantes, né? É preciso pensar não apenas em garantir a conectividade através do acesso à internet, mas e o ambiente de estudo, e os equipamentos, né? Então, toda essa pressão por uma retomada, ela esconde muitas vezes alguns objetivos que fazem parte dessa agenda, né? De promover lucro para as empresas, de precarizar o acesso a uma educação de qualidade, de manter distante, né, os nossos jovens. E aí, só para fechar essa minha fala, eu queria também retomar, né, o quanto essa agenda, né, ela está tão
contemplada no governo de Jair Bolsonaro, que o que é que ele faz? Né? A revelia de toda a pesquisa que foi feita com os estudantes, ele mantém, né, divulga uma data de realização do Enem em janeiro, né, diferente do que a maioria dos estudantes escolheu, justamente para beneficiar quem? Esses que estão tendo acesso a um ensino remoto através da rede privada, né? Então, é importante que a gente entenda quais interesses estão sendo atendidos e não fazer dessa pressão um motivo para perdermos as nossas bases de oferta de uma educação de qualidade, né? Para que a gente não caia nessa, entendendo de quem são os interesses que estão sendo atendidos. Obrigada. Muito boa a sua exposição, professora Zuila. O momento é bastante nebuloso. Queremos agora nos dirigir ao professor Israel. A professora Zuila, professor Israel, já destacou alguns elementos de ameaça, né, à educação, nesse momento em que o ensino remoto está em bastante evidência, podemos assim dizer. E aí gostaríamos, professor, de contigo tocar no assunto sobre reforma do ensino médio, né? Alguns canais têm solicitado esse ponto. Como o senhor avalia essa reforma do ensino médio que vem entrando aí nas nossas instituições, na escola pública? Como o senhor destacaria, e aí eu vou tocar num campo que é bastante específico do senhor, como o senhor destacaria a questão ambiental nesse momento, né? Outras áreas, será que as áreas, de maneira holística, têm sido bem contempladas nesse momento de adaptação, de adequação, onde muitas instituições já estão se organizando para abarcar um outro ensino médio, e aqui queremos destacar o Instituto Federal do Tocantins, que vem caminhando aí nesse sentido. Tá? E vale destacar ainda, só a fim de agregando outros elementos, há sim uma corrente que vem destacando a ligação da pandemia com o destratamento, né, do ser humano com o meio ambiente. Né? Então, eu gostaríamos de ouvi-lo nessa questão aí, fazendo a ponte reforma do ensino médio, questão ambiental e pandemia. Está com o senhor, professor Israel Maia. Judenberg, muito obrigado aí pela pergunta, né? É uma pergunta bem pertinente para o nosso debate. Eu acredito que, assim, no meu ponto de vista, né, é que nesse momento não é o momento de fazer nenhum tipo de reforma, principalmente a reforma do ensino médio. Até porque é um tema muito complexo, né? E é preciso fazer um debate amplo, envolvendo toda a comunidade. Não dá para se fazer uma reforma assim nas coxas, né? A gente tem que fazer uma discussão ampla, envolvendo todos envolvendo os estudantes, né, os trabalhadores da educação, e só assim a gente vai chegar num formato ideal. Isso que é imposto a nós, né, isso que vem sendo imposto a nós, é uma agenda, como o Guilherme falou muito bem, uma agenda neoliberal. Os caras querem economizar na educação. E eu não vejo a educação como gasto, eu vejo a educação como um investimento. Então, quando você começa a ver a educação como uma despesa, aí você já começa a complicar a situação. Na minha ideia, a educação ela é um investimento. Você investe para você colher frutos no futuro. E essa reforma, tá certo? Que estão propondo aí e estão querendo empurrar a goela abaixo, e eu quero deixar isso bem claro, não vai passar. Primeiro, porque existe uma mobilização, tá certo? Por parte do sindicato, existe uma mobilização por parte dos envolvidos, que no caso somos nós, professores, porque na minha ideia, imagina só, Gil, eles querem diminuir principalmente a importância das ciências humanas, tá? Dentro dessa nova reforma. Imagine só, você querer diminuir a carga horária de um professor, tá certo? De uma disciplina das ciências humanas, em detrimento de outras disciplinas.
Tá certo? Então, a minha preocupação é justamente essa. Eles querem diminuir a carga horária de disciplinas que, na minha opinião, são disciplinas de fundamental importância, até porque nesse contexto que nós vivemos hoje, uma pessoa que não compreende, não tem o senso crítico, não sabe onde ela está situada e o que está sendo discutido, e é justamente esse é o papel das ciências humanas hoje, é abrir os olhos dos nossos alunos da realidade, desse modelo que estão querendo empurrar a goela abaixo, e aí eu acredito que isso já está fracassado. Eu penso que eles vão tentar fazer, estão tentando fazer, mas a mobilização e a união entre as categorias eu acho que é fundamental para a gente conseguir reverter esse trabalho. Inclusive, o próprio Instituto Federal, agora antes das férias, né, nós estamos no período de férias, nós estivemos discutindo o currículo, né, grade curricular, justamente houve um debate, assim, na minha concepção, desnecessário pelo período que nós estamos vivendo. Como é que você faz um debate tão importante como o currículo, nesse momento de pandemia, onde você não pode dar a voz às pessoas, eles dividiram em núcleos, né? Fizeram a divisão em núcleos para que fosse dividido, né, os debates. Por que eles fizeram a divisão em núcleo? Justamente para quê? Para que essa união do debate, né, essa coesão do debate, não chegasse na escala maior. Então, eles fragmentam o debate para que eles ganhem no final, porque eles vão tentar empurrar a todo preço. Inclusive, nós das Ciências Humanas aqui do Instituto Federal fizemos um documento para a reitoria, que fizemos o que eles pediram para fazer, que foi a reformulação, né, a equiparação do currículo, colocamos como é que a gente acha, mas dentro desse mesmo documento nós fizemos um documento coletivo dizendo que dessa não necessidade de fazer essa discussão e esse debate nesse momento. Vamos deixar para fazer essa discussão em outro momento. Para que essa pressa para fazer isso? Então, nesse momento onde a reitoria pressiona para se fazer esse debate, é onde eu fico um pouco com o pé atrás. Para que essa pressa? Para que essa necessidade de fazer essa discussão em plena pandemia? Até porque a gente não vai conseguir fazer essa implantação nesse momento. Então, se a gente não vai conseguir implantar esse novo modelo, esse novo currículo, por que a gente vai fazer essa discussão logo agora? Então, Gil, é algo que a gente tem que ficar atento. Esse debate ele é um debate sério, porque, na minha concepção, a educação tem que ser levada a sério e, infelizmente, algumas pessoas, como o Guilherme falou, esse governo ele veio aí para... Ele, assim, ninguém está surpreso. Eu, particularmente, não estou surpreso, porque eu sabia da agenda, principalmente afetando a educação. Houve a mudança de ministério, nós tivemos 3 ministros da educação e, para falar a verdade, eles não trouxeram nada de novo para a gente. Eles querem impor uma agenda neoliberal e a única coisa de novo que eles trouxeram foi um projeto, o Futuris, que na verdade eles querem privatizar, né, a nossa instituição, abrir a instituição que foi duramente conquistada pelo povo brasileiro, né, pelos trabalhadores da educação, né, pela essa classe da educação, e eles querem entregar de mão beijada para a instituição privada. Olha só que maravilha! Imagina só, daqui uns dias eles começam a cobrar a mensalidade e vai achar que isso tudo é normal. Nós vamos começar a cobrar uma taxazinha pequena, né, porque cabe dentro do seu orçamento. Você pode pagar para manter a instituição. Então, a Zuila falou uma coisa muito importante relacionada à questão dos serviços públicos, porque imagina só, se não fosse o SUS, como é que a gente estaria hoje nesse tempo de pandemia? O SUS hoje é fundamental, porque imagina se o pobre, né, aquela pessoa que não tem condição de pagar um plano de saúde, onde é que ela vai ser atendida? Então, eu acho que se não fosse o SUS, nosso problema estaria muito maior. Lembrando que a situação do Brasil hoje não é uma situação confortável, né? A curva, inclusive nós estamos há mais de 60 dias sem o ministro da Saúde, né? Alguém para comandar a parte técnica, né, da discussão, né? Indicar como é o direcionamento que nós vamos fazer, né? Até parou de se falar da curva, né? Hoje a gente só vem com dados de mortes e de mais contaminados. Infelizmente, o que está faltando hoje é gestão nesse governo, porque o que está aí, meu irmão, já era. Muito bom, professor Israel, sua fala, acredito que bastante esclarecedora.
e dialoga diretamente com os anseios, com as angústias, né? Que muitos de nós, dos nossos colegas, seja este servidor ou pai de família, pai de estudante, né? Estão atravessando nesse momento tão delicado. Quero agora me dirigir ao Guilherme. Guilherme, me ouve? Tudo certo aí? Beleza, Guilherme. Guilherme, é o seguinte, iremos nos manter a temática da educação, tá? Nesta rodada de perguntas e conversa. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito de ensino e mercado e futuro dos estudantes. É um casamento, né? Necessário e tão delicado, tão sensível, né? E qual a sua visão? Como você enxerga aí o ensino, o mercado e os nossos estudantes nessa tríade? Com as angústias, os desafios, né, que envolve, como vocês enxergam essa situação, esse diálogo permanente e frente a essa onda neoliberal que estamos vivenciando em nossa sociedade brasileira. Bom, professor, falhou um pouco para mim, como minha internet veio ruim para escutar vocês, mas você perguntou da relação ensino e mercado, é isso? Isso, ensino, mercado e os nossos estudantes, frente ao futuro, tendo como pano de fundo a onda neoliberal. Como você já me falou alguma coisa a respeito, né? Você já tocou em alguns aspectos. Eu gostaria que você destacasse mais, né, as angústias, os dilemas, as ansiedades que perpassam e como a UNE enxerga todo este desafio dos tempos atuais. Bom, eu acho assim que essa relação ensino e mercado, ela é a expressão desse projeto, né? E aí que nos ataca e nos afronta de uma maneira muito, muito forte, né? A primeira coisa que eu acho assim sobre isso, né, as nossas angústias, é que quando a gente fala do projeto neoliberal, a primeira coisa importante de se saber é que é um projeto construído pelas forças, né, essas forças do mercado, né, e que são às vezes a gente fala mercado, mas a gente não consegue entender que são pessoas, né? São os ricos, eles são materiais, não são uma ideia, né? São pessoas de verdade, né? O mercado. Então, essas forças, né? Essas pessoas, elas organizam esse projeto, até porque o projeto do neoliberalismo é organizar uma agenda em que o Estado esteja a serviço deles, né? A serviço da dívida pública, como é o caso do Brasil. Não foi um dado que a gente citou, mas a grande parte do PIB brasileiro, mais de 40%, ele é designado para a amortização da dívida pública do nosso país. Que se a gente for, por exemplo, fazer uma auditoria, a gente vai perceber, assim como na Grécia, outros países do mundo que fizeram isso, a gente vai perceber que são dívidas, às vezes, inclusive falsas, ou até mesmo juros estrondosos que não existem. Então, assim, quase metade do PIB do nosso país é para manter lucro de banqueiros e pagar juro para banqueiros, né? Às vezes não é nem a dívida em si, é o juro. Então, só para entender o quanto esse projeto ele é relacionado para submeter o Estado brasileiro ou de outros países também, aos interesses desses setores, né, do mercado. E aí a educação, enquanto uma política pública, uma política de Estado, um direito social garantido na nossa Constituição, é algo que precisa ser atacado porque o Estado, vamos dizer assim, como colocou o professor Israel, supostamente estaria gastando com essa política, gastando o seu recurso, o dinheiro dos impostos, né, o PIB, ao invés de estar pagando e dando dinheiro para os banqueiros, estaria gastando com a educação. Então, a grande angústia que a gente tem, né,
fazer uma disputa com esse projeto de Estado, né? O que a elite e esses setores do mercado, e aí o mercado na educação brasileira, tentam construir é organizar um projeto em que o Estado não seja mais o garantidor e o financiador das políticas, né, dos direitos. E isso entra a educação. Então é por isso que todas as medidas que a gente viu no Brasil, o que eu falei, pessoal, não é uma coisa, só um discurso aqui, nós vivemos, né? Que é uma emenda que congelava os recursos desses direitos sociais, da educação, da saúde, para ir de novo para a dívida pública. Eu acho que a emenda constitucional 95 é o maior exemplo disso que eu estou falando. É organizar um projeto em que o recurso do Estado, né, o dinheiro do Estado brasileiro seja entregue para banqueiros, para grandes empresários, enquanto as políticas, a população é retirada dos seus direitos. Então, quando a gente fala da relação mercado e educação, ele está colocado dentro de toda essa conjuntura de desmonte do Estado e das políticas sociais no nosso país. E dentro da educação, essa lógica mercantilizada, ela foi expressada por várias medidas que a gente tem vivido, que os estudantes têm se posicionado contrário, né? A reforma do ensino médio que a gente viveu em 2017 foi um exemplo disso. Era uma reforma que organizava um processo, e aí sem diálogo com os estudantes, sem nada, um processo de entrada das organizações sociais, que a gente chamava de OS, nas administrações das escolas. Era um processo em que os municípios venderiam a educação pública nos municípios e nos estados para empresas. Então, era um grande projeto de desmonte das estruturas da educação pública no nosso país. E aí todas essas medidas, elas organizam esse grande projeto geral, de fundo, o mercado organiza para dentro da educação brasileira esse processo de destruição do que é público. É muito importante falar isso, assim, porque o grande objetivo é destruir o que é público, o que é de todo mundo, o que é da população, o que é garantido para você enquanto um direito. O grande objetivo desse projeto é transformar esses direitos em serviços, em que a gente vai pagar. E, obviamente, que isso está beneficiando alguém, né, pessoal? É essa turma aí do mercado, são as pessoas, os grandes ricos milionários do nosso país. Eu fui, só para encerrar, eu fui do Fórum Nacional de Educação, que era um fórum que discutia todas as políticas educacionais no Brasil, em 2016. Em 2017, a gente rompeu com o fórum, porque virou um espaço em que a iniciativa privada era a grande maioria dos conselheiros do fórum, então nós, entidades da sociedade civil, nos retiramos desse fórum por entender que ele estava completamente instrumentalizado e ele foi rompido, e criamos outro fórum. Mas lá a gente faz uma discussão muito importante, que é a discussão básica, né? A educação não é mercadoria, tanto do ponto de vista estrutural, o ponto de vista do mercado e da iniciativa privada para a educação no nosso país sempre foi um ponto de vista de precarização. Isso é muito importante falar, pessoal. Não tem nenhuma experiência de educação privada no Brasil, a não ser pequenas experiências, mas muito pontuais, no Brasil, que sejam tão de qualidade e que realmente se preocupem com a qualidade do ensino em instituições privadas. Não existe nenhuma experiência real, concreta no Brasil, do ponto de vista substancial. Todas as universidades que produzem mais pesquisa no nosso país, que são mais premiadas, são as instituições públicas. Então, esse papo de que a iniciativa privada é melhor é uma mentira balela. O que eles querem fazer é transformar isso em serviço. E o outro ponto, para finalizar, é que educação não é mercadoria, porque a lógica do ensinar não deve ser uma lógica de vender, de ser clientes, de vender algum produto. O saber e o ensinamento é algo produzido coletivamente pela humanidade, e isso deve ser transmitido e construído pelas pessoas, pela sociedade, de forma que não tenha nenhum tipo de relação de troca ou de venda, e sim um conhecimento construído para o desenvolvimento da nossa humanidade. É irreal a gente pensar numa educação em que a lógica seja compra e venda, cliente e vendedor.
a construção do saber, do conhecimento, ela é coletiva na história da nossa humanidade, ela não ser vendida, não pode ser mercantilizada. Então, um pouco dessas, assim, não sei se eu consegui responder, mas acho que é isso que expressa, assim, o nosso entendimento nesse período que a gente viveu. Muito bom, Guilherme. É muito louvável, né, a cosmovisão dos nossos estudantes, a concepção, essa visão humana, né, da formação, da escola, tão urgente e necessária. Quero aproveitar, mais uma vez, mandar um nosso abraço para todos os nossos sindicalizados, né, nas nossas unidades, no nosso IFTO, os servidores, muitos, né, distantes dos seus familiares, muitos mesmo. Nós temos muitos servidores de outras, das mais diferentes regiões do país, e é um momento muito, muito delicado para todos nós. Faremos agora uma rodada a respeito do serviço público, né? E aí permaneceremos neste formato. Alguém gostaria de fazer alguma intervenção, fazer algum esclarecimento? Podemos dar prosseguimento? Ok. Então, professora Zuila, queremos nos dirigir a você e falar um pouco sobre serviço público, né? Tão assolado, né? Tão desrespeitado historicamente no nosso país. E nós gostaríamos de ouvi-la a respeito do serviço público nesse momento em que, mais do que nunca, a temática, né? A temática da privatização é retomada, né? E eu gostaria de ouvi-la a respeito dessa pauta, desse tópico. O que vocês veem a respeito do serviço público e essa questão da privatização? Com vocês, Willa. Ok, vamos lá. Bom, então, retomando alguns dos aspectos que já foram abordados também pelos meus colegas aqui nesse debate hoje, né? Quando a gente pensa na oferta de serviços públicos, existe hoje no país um discurso que é repetido, que é reforçado, né, através dos veículos de mídia e muitas vezes também até das fake news, né, de que o Brasil é um país com excesso de servidores públicos, com uma máquina que gasta muito com os seus servidores e que o desenvolvimento só será possível com a total privatização, né, com a venda de todas as nossas empresas, de toda a nossa estrutura, para que a administração seja feita através de empresas privadas, porque, né, disse que a administração pública seria o grande problema. Quando, de fato, né, retomando o contexto da pandemia, a gente observa, inclusive, o contrário, né, que são justamente as autarquias do serviço público que conseguem gerenciar da melhor forma e fazer com que os serviços cheguem a toda a população de maneira geral, né? Que, pelo contrário, aquelas empresas que têm como principal objetivo o lucro, elas não estão preocupadas em disseminar esses serviços para abranger a população como um todo, né? Eles estão preocupados em gerar lucros, e aí a gente observa, inclusive, pensando na estrutura da rede federal, né? Nós tivemos uma expansão com criação de campi em diversas cidades, né, do interior do país, cidades que, pela lógica do lucro, jamais teriam uma escola, um instituto do porte, né, das escolas que a gente tem na rede federal, porque a lógica do lucro não faria o menor sentido, né? Quando, na verdade, a lógica que rege a oferta de serviços públicos não pode ser essa do lucro, mas sim do desenvolvimento das comunidades, das populações, do país como um todo, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, especificamente no caso da educação, né? Quero dialogar agora com algo importante que o Israel trouxe na fala dele sobre o Futurice, né?
É importante a gente pensar, por exemplo, os investimentos que foram feitos na construção desses campi, né, em levar profissionais qualificados para trabalhar nas cidades mais distantes, né? E aí pensando, será que disponibilizar essa estrutura, esses profissionais para uma rede privada, né, continuaríamos tendo a manutenção dos mesmos serviços, ou será que a lógica das empresas não seria de maximizar os lucros, né, concentrando justamente essa oferta de educação nos espaços em que eles considerassem mais produtivos, né? E aí a gente teria justamente um retrocesso, né, das cidades que receberam uma estrutura tão rica, tão grandiosa como é a de um campus do Instituto Federal, né? E a gente observa, né, todo mundo que trabalha em alguma cidade do interior dos estados, né, observa o quanto as cidades se desenvolvem em torno, né? Não fala apenas de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, né, das comunidades através das atividades de extensão. A gente observa ali um crescimento qualitativo, né, que gera desenvolvimento, que gera riqueza, que gera qualidade de vida para a população, né? A lógica das empresas, a lógica do lucro, ela gera riqueza e lucro para os detentores desses meios de produção, não necessariamente para as populações, né? Então, por isso que é tão importante, né, nós, funcionários públicos, né, usuários de serviços públicos, nós somos o público dos serviços públicos. Então, é importantíssimo que a gente tenha em mente a defesa desses serviços como a garantia do desenvolvimento da nossa sociedade, né? E fazendo mais uma vez essa relação com o contexto da pandemia, ficou muito claro para a gente também que a saúde é um bem que só é completamente aproveitado se ele é coletivo, né? Se a saúde não é coletiva, ela não é saúde para ninguém. Vamos pensar nessa pandemia, né? No caso específico do coronavírus. Não adiantava simplesmente ter um público que tivesse acesso aos serviços, né? Um público privilegiado, um público rico que pudesse se tratar, se a grande maioria da população continuasse se infectando, né? O que a gente observa é que a saúde precisa ser um bem de todos, um bem coletivo, porque senão ela não vai ser um bem para ninguém, né? Ao contrário do que pensa a elite retrógrada brasileira, né? A garantia de qualidade de vida para a população, ela é benéfica para todos, né? Se todos têm acesso à educação, se todos têm acesso aos serviços públicos, a gente tem uma produção de riqueza que é distribuída para todos, inclusive para aqueles que já são também detentores de poder aquisitivo alto, né? É idiotice pensar, é burrice pensar que concentração de renda apenas para poucos vai gerar qualidade de vida, porque o desenvolvimento nacional ele só se concretiza quando os direitos e as garantias são universalidades para toda a população. Obrigada. Muito bom. Beleza, muito obrigado, Zuila. Israel, professor Israel, veja só, você como conhecedor também do dia a dia dos nossos servidores, qual a sua visão a respeito do serviço público e condições de trabalho? Né? Estamos mais do que nunca enfrentando trabalho remoto, né? Muitos setores estão trabalhando remotamente. E como você avalia essa questão? Serviço público e condições de trabalho? Bom, Gil, assim, essa pergunta, né, as condições de trabalho, assim, eu acredito que as condições de trabalho hoje que eu tenho dentro da instituição onde eu trabalho são condições de trabalho, né, satisfatórias, né? Eu consigo trabalhar, eu tenho acesso a uma biblioteca boa, um laboratório bom. Em relação à condição de eu apresentar o potencial de trabalho que eu tenho com os meus alunos, eu acredito que é satisfatório. Agora, claro que a gente está falando isso da nossa instituição, né? Da instituição do IFTO. A gente sabe que isso não é uma realidade das instituições, né, de todo o Brasil. E aí eu estou falando isso das instituições de ensino público, né?
Porque a gente tem realidades muito difíceis, principalmente nos municípios do interior, né? Onde você não tem um acesso à internet, onde você não tem um acesso à biblioteca, até o acesso a chegar na escola é difícil. Então, esse tipo de questionamento, no sentido de Brasil, ele é muito mais amplo. No caso do Instituto, eu acredito que é satisfatório, né? Tendo em vista que foi feito um grande, e aí eu gosto bem de reforçar isso, foi feito um investimento maciço, principalmente, como a Zulia falou, na interiorização da nossa instituição. Então, levou o Instituto Federal para lugares onde ninguém imaginava, tá certo? Que ali, então, poderia você ter uma instituição de ensino a nível federal. E eu gostei muito quando a Zulia falou que você não desenvolve apenas economicamente, você desenvolve principalmente a questão social, porque você chega ali naquela região, você cria uma cadeia de desenvolvimento na região. Então, eu posso citar como exemplo o campus de Colinas, onde eu trabalho. Lá em Colinas, por exemplo, é um local onde não tinha um instituto. Quando o instituto tinha em Araguaína, certo? Quando o Instituto Federal chegou em Colinas, ali ele atendeu uma demanda de uma região muito grande. Então, inclusive, nós recebemos alunos do interior ali, dos municípios circunvizinhos que vão estudar lá. Por quê? Porque o Instituto Federal ele tem uma característica, ele leva um ensino público e de qualidade. E aí, meu querido, é isso que os nossos alunos precisam. Eles precisam de ter um ensino público e, principalmente, um ensino de qualidade. Eu acho que a gente chegou nesse patamar. E, infelizmente, nessa agenda que nós estamos vivendo hoje, a gente está, por exemplo, por enquanto está tranquilo, mas antes da pandemia nós já tínhamos um contingenciamento de recursos. Então, eu lembro que nós tivemos uma reunião onde disse, o dinheiro vai dar mal para pagar o custeio aqui, como é que a gente vai fazer? Se o governo federal não liberar o dinheiro, como é que a gente vai fazer para sobreviver? Então, essa agenda não vem de agora por causa do Covid, é uma coisa que nós temos uma grande preocupação, porque quando você diminui o recurso na instituição, você afeta diretamente na qualidade do ensino. E nós somos conhecidos hoje, não só aqui no estado, mas no Brasil inteiro, como uma instituição que leva, né, uma instituição pública e de qualidade. Eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira e todo mundo que trabalha nessa instituição deve lutar para que esse nível permaneça. Porque é tão bom quando eu chego em um lugar onde eu falo, poxa, eu trabalho no IFTO, eu sou professor. Cara, é a melhor instituição de ensino público que a gente tem hoje no estado. Então, imagina só, claro, eu estou falando isso a nível de ensino básico, técnico e tecnológico, né? Mas eu fico muito satisfeito, Gil, porque eu sei que e aí é justamente por isso, eu já trabalhei em escola privada e eu sei como é na escola privada, e eu sempre digo para os meus alunos, a mesma qualidade do ensino que você dá na aula da escola privada é quando a gente vende aqui para a escola pública. Você não pode haver distinção. Pelo contrário, aqui a gente tem que dar uma aula muito melhor, porque aquele aluno que chega para a gente, às vezes ele vem com algum problema de, como eu posso dizer, na estrutura educacional, teve problemas, às vezes não perdeu um ano, o ensino não foi de qualidade. Quando ele chega para a gente, ele vem cheio de problemas. Então, a gente tem que nivelar. E aí, esse é o grande desafio que nós temos hoje. Mas a nossa instituição hoje, tá certo? A gente tem uma estrutura muito boa, tá certo? Ainda temos, né? Acho que é bom salientar isso, mas a gente tem que haver uma luta permanente para que essa qualidade de ensino ela permaneça. Porque se a gente fazer de conta que não, tá tranquilo, daqui a pouco a gente perde isso aí, tá? E a gente vai ficar à mercê, né? Como eu falei anteriormente, o Futuros veio aí justamente para privatizar. Eles perceberam que a joia, né, o que a gente tem de mais precioso, que é os institutos federais no Brasil, eles querem começar a podar aí e vender a preço de banana esse ensino de qualidade. Beleza, Gil? Não sei se contemplei a sua pergunta, mas... É interessante, quando colocamos essa questão da condição de trabalho, lembrava naquele movimento, né? Tira a mão do meu IF no ano passado, quando teve os cortes, né, dos vigias, do pessoal da segurança, da manutenção, tantas outras coisas, quando os nossos institutos, mais do que nunca, estavam
ameaçados e permanecem, né? Diga-se de passagem, né, professor Israel? E tivemos... Não, e outra coisa, Gil, só te interrompendo Sim, aí, e ainda tem uma questão que a gente tem que, e aí o Guilherme pode depois falar melhor sobre isso, é a questão dos auxílios estudantis. Esses auxílios que a nossa instituição dá, ela é fundamental para a manutenção desses alunos ali na instituição. Então, o auxílio transporte, o auxílio alimentação, esses auxílios hoje, para os nossos alunos que nós recebemos, alunos principalmente de baixa renda, e ele é fundamental para a manutenção desses alunos lá na sala de aula. Porque quando você corta esse recurso do aluno, você basicamente prejudica, ele não vai ter o dinheiro para ir estudar. Então, é fundamental essa manutenção do investimento na educação. E insistir um pouco mais, Israel, esse momento é muito oportuno, é a questão dos códigos de vaga, né? Porque estamos vivendo uma verdadeira escassez de código de vaga, de reposição de mão de obra, de força de trabalho, e com a escassez, sendo desertado essa força de trabalho, certamente as condições do serviço público passam a ficar bastante comprometidas. Não sei se a realidade lá na Paraíba é parecida, não sei se essa questão da força de trabalho também está em dificuldade, códigos de vagas e tudo mais, porque certamente impacta diretamente à qualidade do serviço público e das condições dignas de trabalho, né? Nós temos alguns companheiros já adoecendo, muitos se afastando para serviço médico, junta médica, entre outras coisas. Israel e Zuíla, se vocês quiserem fazer alguma intervenção. Não, eu vou deixar a Zuíla, que eu já falei demais. Só a título de informação, né, o Instituto Federal da Paraíba ele está em pleno processo de expansão, né, muitos campi ainda em implantação. Então, de fato, a gente tem essa demanda por novos profissionais, porque a gente sabe, inclusive, que esses campi irão crescer, né, irão se expandir. Então, a necessidade de profissionais ela é realmente urgente, né? Ok. Gente, só a título de informação, na próxima rodada já será a rodada das considerações finais e vocês encaixam aí nas considerações a questão da defesa da democracia. Eu acredito que é um ponto cristalino no nosso debate aqui, tá bom? Guilherme, contigo, querido. Gostaríamos de ouvi-lo a respeito do serviço público e eficiência. É um ponto muito que vira e mexe, está nas rodas de discussões aí na mídia, né? A geração aí nova, né? Certamente tem sido bastante bombardeada com essa temática, a questão da eficiência, né? Nós temos aí a agenda do Paulo Guedes também nessa direção, nós temos a reforma, né, do serviço público, a reforma administrativa chegando aí, e é muito bom, eu acredito que é urgente, diria até assim, ouvir vocês, né? Porque vocês é o presente e o futuro desta nação. Como é que vocês da UNE ver esses dois pontos aí essenciais na sociedade brasileira? Serviço público e eficiência do serviço. Está com você, querido. Bom, eu vou tentar ser rápido, porque a gente já está com o tempo corrido, né? Mas, assim, a gente acho que tem um debate muito importante que não pode ser desvinculado, né, da perspectiva do serviço público, que é o debate da soberania do Brasil, né? O debate da soberania nacional. E do serviço público com a ciência, eu acho que essas duas coisas organizam o processo da nossa soberania. Porque o que é uma soberania nacional, né? É o fato de termos um país com condições, do ponto de vista sociais e econômicas, para ser soberano, para não ser submisso aos interesses coloniais, né? A soberania tem a ver com a ideia de rompimento com a lógica colonial, ou seja, de outros países imperialistas mandando e desmandando no nosso país, que é nosso, que não é deles, né?
E o que a gente vê nesse momento, quando a gente trata de serviço público e ciência, essa agenda, né, esse projeto do governo Bolsonaro, ele ataca diariamente a ciência brasileira. Não só na perspectiva das ignorâncias dele, né, do ponto de vista anti-ciência dos seus discursos, das suas falas, inclusive é o presidente do mundo todo que foi considerado como o presidente mais negligente de todos os presidentes com relação à Covid-19, né? Um cara que duvida de todas as pesquisas, que duvida da Organização Mundial da Saúde, enfim. E o Bolsonaro, então, ele tem esse perfil anti-ciência de ataque brasileira, não só nisso, mas também na educação. Então, quando você, por exemplo, destrói os serviços públicos, retira recursos da educação, como foi o caso do CNPq, né? Para quem não sabe, a CNPq teve várias de suas bolsas, né? A maioria, na verdade, cortadas, né? Milhares de educadores brasileiros que desenvolviam pesquisas importantíssimas. Inclusive, é importante ressaltar que a decodificação genética do coronavírus foi aqui no Brasil, por médicas, ou por biomédicas de universidades públicas e federais do nosso país. Então, o grande ataque à educação pública, às universidades, à ciência, é necessário, e aos serviços públicos, né? Então, toda a ideia que a professora Zuila colocou aqui com relação à privatização dos serviços públicos no país, tem a ver com um debate central, que é o ataque à soberania do Brasil. Porque se você tira conhecimento, se você desvaloriza a ciência, se você retira a possibilidade de desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil e dos serviços públicos, porque para a ciência tem investimento do Estado, precisa ter serviços públicos, instituições públicas garantindo isso, é um ataque frontal à organização da soberania do nosso país, porque a soberania tem a ver com falar da gente ter recursos suficientes, instrumentos suficientes para garantir que nosso país seja independente frente aos interesses desses grandes outros países, né, do imperialismo e tudo mais. Então, a defesa dos serviços públicos e da ciência no nosso país hoje é uma questão de interesse de toda a classe trabalhadora, de toda a população brasileira, porque tem a ver com defender a soberania do nosso país, o nosso país ser independente, não submisso aos interesses de outros países. É um pouco disso. Beleza, Guilherme. Muito obrigado. Estamos agora partindo para o último bloco, as considerações finais. Desde já quero agradecer a professora Zuila, a Guilherme Barbosa, ao professor Israel Paula Maia, dizer da minha satisfação, da minha honra, me sinto honrado de estar aqui com todos vocês nesse bate-papo. Quero aqui também pedir desculpas por alguns equívocos, alguma coisa que não saiu tão perfeito assim. Desde já quero pedir as desculpas e passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais e deixar a mensagem em defesa da democracia, tá bom? E aí encerramos. Está com vocês, Willa, Israel e Guilherme. Com vocês. Ok, muito obrigada. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite, né? Destacar aqui a gentileza do colega Estânio, que foi quem fez esse contato comigo, dizer que nós estamos sempre dispostos a momentos como esse, de debate, de construção e de compartilhamento de experiências, de aprendizado, e esses são momentos em que a democracia ela se renova, né? Que ela mostra a sua face mais ativa, mais importante. Então, foi muito importante estar aqui hoje debatendo essas questões, e a nossa luta pela democracia, ela não tem fim, ela não cessa, ela se dá a todo instante, né? Principalmente num contexto em que nós estamos vivenciando ataques diretos, diários, né? Às vezes fica até difícil acompanhar os noticiários, porque todos os dias a gente tem mais um ataque, né? Seja
de forma mais geral, né, pensando no contexto dos serviços públicos como um todo, mas também ataques direcionados ao nosso fazer, né, à educação, à nossa atividade docente, num contexto em que existe, inclusive, um discurso de criminalização da atividade docente, né, como se os professores e professoras desse país fossem culpados, né, por uma série de desmandos que estão acontecendo, quando, na verdade, a gente sabe que nós fazemos parte justamente daquela parcela que tem lutado para a garantia dos direitos, para a garantia do acesso à educação de qualidade, para que, a partir dessa nossa atividade, né, acredito que esse é um pensamento comum a todos nós aqui, né, a partir da educação a gente possa, sim, construir um país justo, igualitário, né, uma sociedade menos desigual, menos concentradora de renda, com menos privilégios para uma parcela tão pequena, né? Que a nossa riqueza, né? Nós que somos cidadãos de um país tão rico, que ela possa ser compartilhada com todos os brasileiros e brasileiras, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa de articulação, de diálogo, de debate, ocupar os espaços, né? Criar novos espaços, principalmente agora que estamos isolados socialmente. Então, muito obrigada e um abraço a todos e todas. Israel, meu companheiro, está com você a palavra. Companheiro, muito obrigado. Primeiramente, assim, para fazer as considerações finais, eu gostaria de agradecer ao convite feito pelo Stênio, né? Gostaria depois de parabenizar, tá certo? A seção sindical Tocantins, tá? Na figura do nosso coordenador Klaus. Quero dizer que esse tipo, tá certo, de ciclo de debate, isso fortalece a democracia dentro da nossa instituição. Esse tipo de debate, esse tipo de formação sindical é fundamental nos dias de hoje. Você não pode entrar no sindicato, entrar no sindicato simplesmente porque o sindicato tem um desconto lá no plano de saúde. Não, você tem que entrar no sindicato porque é o sindicato, meu querido, que vai te defender, tá certo? E outra coisa, sindicato, como eu falei desde o início, não é feito por uma ou duas ou três pessoas, o sindicato ele é coletivo, porque não basta eu aqui, você, Gil, Klaus, Stênio, a gente fazer esse tipo de movimento se a classe não se mobiliza, se a classe não se une, porque o ataque vai ser para todos. Então, a gente tem a oportunidade de fazer o debate, e aí eu estou parabenizando a direção por dar essa oportunidade da gente vir aqui e falar os nossos posicionamentos, né, o que a gente pensa em relacionado à nossa instituição, e dizer que isso sim é democracia. Escutar os pontos de vista, tá? Deixar aberto aqui, eu deixo aberto depois aí nas minhas redes sociais, se alguém quiser depois, para a gente conversar mais sobre o assunto. Eu sou um apaixonado, né, principalmente pelo debate da educação. Eu acho que esse debate ele tem que ser contínuo, não cabe a gente ficar limitando esse tipo de debate. E aí vou deixar um desafio aí também para os representantes da nossa sessão, que esse tipo de ação que tem que ser algo constante, tá certo? Algo permanente. O debate tem que ser permanente, não tem que ser algo, sabe, na caixinha. Tem que ser um debate permanente. Chamar a galera. Isso, chamar a galera. Restrito ao seminário, né? Isso, fazer um seminário. E a mais, né? Escutar o servidor, a gente tem que escutar mais o servidor, tá certo? Acho que é nesse sentido aí que a gente acaba ampliando a democracia dentro da nossa instituição, beleza? Agradeço demais pela colaboração aí da Zula, né, da Paraíba, muito bom te conhecer, Zula. O Guilherme ainda vou ter a oportunidade de a gente conversar pessoalmente, né, Guilherme? Você mora aqui em Palmas, depois vamos bater um papo, alinhar. Eu acho que essa luta ela é constante e acho que toda vez que a gente se une, né, e a gente tá aí é justamente para estar na linha de frente, beleza? Estou aí à disposição, Gil. Obrigado aí pela oportunidade. Guilherme, está com você, querido. A palavra. Bom, queria, de novo, então, bem breve, agradecer a todos os companheiros e companheiras do Sindicato do Sinasef, que eu já vivi muitas coisas legais e muito solidárias com esse sindicato. Como eu falei, da nossa ocupação, foi o Sinasef que garantia a nossa subsistência na ocupação, e é muito importante essa conexão entre trabalhadores e estudantes, né, como ordem que a gente sempre usa. O professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo.
porque a nossa luta pela educação pública no nosso país, pela defesa das instituições federais de ensino, eu sou hoje da Universidade Federal do Tocantins, estudante de Direito, sou representante no Conselho Superior da Universidade também, a gente está travando, inclusive, uma luta com relação ao ensino remoto, à mercantilização da educação. Então, essa série de lutas são lutas que interessam o conjunto da classe trabalhadora, um conjunto do povo brasileiro que depende do Estado para construir as suas vidas, para ter uma vida digna, né? Um sistema tão desigual quanto é o capitalismo, nós precisamos cada vez mais defender o público, o estatal. Isso é uma condição para as nossas vidas, né? Todas as ideias que pensam em retirar os serviços públicos, em vender os serviços públicos, podem ter certeza que não são ideias que realmente garantirá direitos para o povo. É sempre para garantir o privilégio de uma minoria. Então, defender a democracia, todas essas lutas que a gente constrói diariamente, na educação pública, em todas as construções que a gente faz, são lutas fundamentais para a democracia brasileira, para a gente conquistar a plena democracia, para a gente realmente radicalizar a democracia no Brasil. Mas não tem como, professores e professora, não deixar de falar que esse passo, nesse momento do Brasil, o passo para realmente defender a democracia de forma real e de forma completa, hoje é defender a derrubada desse governo que destrói a vida do povo brasileiro e que, inclusive, incita a construção de saídas autocráticas, antidemocráticas e ditatoriais e autoritárias para o Brasil. E isso, os estudantes, assim como a gente lutou na ditadura militar, assim como a gente lutou pela legalidade na história do Brasil, lutou pelo direito ao voto aos 16 anos, assim como a gente lutou pelo impeachment de Collor, assim como a gente lutou pela Constituição de 88, nós, estudantes, vamos continuar lutando pela democracia no nosso país. E não vai ser Jair Bolsonaro que vai fazer com que esse processo... Nós vamos para a luta até derrubar esse governo tão destruidor para a vida do povo brasileiro que quer romper com a democracia no nosso país. É isso, muito obrigado e espero continuar contribuindo para todo o conjunto do movimento trabalhadora no IFTO, tanto no movimento estudantil quanto no movimento sindical. Espero sempre continuar contribuindo. Obrigado. Oh, rapaz, que bom, Guilherme, ouvi-lo, nos enche de esperança. Não sei se é esse o sentimento do Israel, da Zuila, quando eu ouço dos nossos estudantes, né, essa mensagem de luta, de esperança, de vigor. Isso é muito gratificante. Quero, nesse momento, agradecer mais uma vez ao professor Israel Maia, à professora Zuila, ao Guilherme Barbosa. Muito obrigado. Quero reconhecer também os nossos servidores, pais, docentes, pais de aluno, estudantes da nossa instituição, estudantes para além dos muros do IFTO, né? Toda a sociedade tocantinense, todo telespectador que terá acesso, seja hoje ou amanhã, a este vídeo. Queremos convidá-lo também a se inscrever no canal da nossa seção do IFTO, Sinasef IFTO, e parabenizar aos idealizadores e a todos os envolvidos. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Até mais!